Olá pessoal, tudo bom? Mais um Parada Cast para você, diretamente aqui dos estúdios do Quarto Poder Podcast. Hoje nós temos aqui um convidado ilustríssimo, né? Pode-se dizer que ele é um grande mentor da parada ambiental, é ele que nos recebeu desde o primeiro dia, de toda a parceria, né? Daqui a pouco nós vamos apresentar aqui o seu Gilberto Ribeiro. E antes disso, quero agradecer aí a você que tem acompanhado aí todos os episódios que saíram ao ar aí do Parada Cast. E hoje tem mais um e vamos que vamos. E aí, meu amigo Felipe Dionísio, mais um. Vamos pra cima. E aí, como você tá, meu amigo? Tô bem. Boa noite para você que está nos acompanhando, bom dia e boa tarde também para quem está acompanhando no outro horário. Tu falou igual o vice da Marina Silva, o João, alguma coisa? Eu nunca sei quando alguém está vendo aquilo que eu mando, então eu não falo bom dia, boa tarde nem boa noite, eu falo boa sorte seres humanos, uma coisa assim. Então hoje é um dia muito especial por vários motivos, um dos motivos é o aniversário da minha primogênita, Ana Beatriz, completando hoje 18 anos. E também o aniversário do Tom, completando mais uma primavera hoje. Hoje é meu aniversário. Aniversário do Tom também hoje. Algumas vezes eu esqueci que hoje é meu aniversário. Eu cheguei aqui, eu falei, Tom, parabéns, meu amigo. Ele, pô, já tinha esquecido. Eu nem lembrava mais. E aqui, pessoal, eu vou ler um pouquinho. Apresenta o seu Gilberto aí pra galera. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês conhecerem só por escrito o seu Gilberto. Seu Gilberto Ribeiro, ele tem 69 anos, ele é formado em gestão pública, casado há 45 anos com a dona Fátima, pai de 2 filhos. Ele é morador lá do Flamanal. Ele é mobilizador social, presidente da Associação dos Moradores do Flamanal. Ele é delegado na 5ª conferência, delegado da Conferência Livre, que vai acontecer agora na Conferência Nacional de Meio Ambiente em Brasília, de 6 a 9 de maio. Ele vai estar em Brasília representando aí algumas ideias que está levando do Norte sobre a defesa do meio ambiente. Também é idealizador do Espaço do Conhecimento Sustentável, que foi uma lixeira viciada que ele transformou num espaço muito legal, a gente vai conhecer isso também. E também é idealizador do Juntos pelo Gigante, é um grupo que há 3 anos está lutando aí pela defesa do Igarapé do Gigante, mas ele já está nessa batalha aí há uma década. E ele foi supervisor do controle de qualidade, trouxe essa... Quando trabalhava no distrito, né? E ele trouxe toda essa bravura de supervisor, toda essa ação que ele tinha na coordenação dos seus liderados e colocou agora em defesa do meio ambiente. Lembrando que o senhor veio lá do Cruzeiro do Sul, né? Lá do Acre. Como disse o Tom, ele tem aí o DNA digital de Chico Mendes, né, Tom? Com certeza. Filho de seringueira, né, seu Gilberto? Sim. Seu Gilberto, boa noite. Seja bem-vindo. Primeiro, agradecer pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Para mim, falar da questão ambiental, social, é o meu dia a dia, né? Preocupado com a vida e com os ecossistemas, porque eu sempre digo o seguinte, tem muita gente que diz, eu estou preocupado com a vida de quem? Né? A vida, ela tem uma importância não só humana, mas de todo ser vivo que aqui existe, precisa ter o cuidado. Claro que a gente precisa preservar os ecossistemas para garantir alguma qualidade das outras vidas e não só as humanas, né? Então, está hoje aqui para falar com vocês e passar um pouco daquilo que a gente luta no dia a dia. E, quem sabe, motivar outras pessoas a fazer o que a gente faz, porque a gente faz tudo isso voluntariamente, é bom dizer isso, né? Tiramos o nosso tempo para cuidar do nosso planeta. E a gente vê aí tanta coisa errada, mas talvez porque a minha geração, às vezes eu acho que assim, a minha geração não foi preparada para isso. E hoje nós precisamos começar, e estamos atrasadíssimos, quando a gente está falando disso, não para a futura geração. Nosso problema tem que ser agora. A gente precisa tomar atitudes para que as coisas comecem a ser organizadas agora. A gente está vendo aí igarapés sendo aterrados, a gente está vendo aí casas alagadas, bairros inteiros, né, com famílias perdendo seus bens, mas isso
não é por acaso, né? Foi todo um processo que faltou chegar à educação ambiental, eu diria, né, em vários pontos da sociedade. Eu hoje discuto até que a educação ambiental ela é a principal educação que está em todos os locais, seja numa igreja, seja na associação, seja no sindicato, seja no partido político, seja nas escolas. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos estar aqui sempre falando e as decisões e os problemas vão continuar. Perfeito. Muito se discute, né, sobre ensinamento nas escolas, sobre empreendedorismo, matemática financeira, domínio de IA, tantas coisas que estão aí no palanque social, né, nacional, mas esquece completamente a educação ambiental. Né? Isso é uma coisa que deveria ser pauta logo de cara para tudo, né, porque a gente está passando por transformações aí ambientais. Antigamente, aqui em Manaus mesmo, era 6 meses chovendo, 6 meses quente. Hoje em dia já não é mais assim. Não sei se você, seu Gilberto, uns 2 anos mais velho que a gente, eu acho que ele já percebeu que já não é mais assim, né? Em novembro começava a chover, agora já não é mais em novembro que começa, às vezes começa antes, às vezes começa um pouco depois. A chuva até maio já está sol quente, isso vai prejudicando, de certa maneira, a sociedade, né? É porque você tem um costume, né? As pessoas se acostumam com certas coisas. Um dia desse estava conversando com um amigo meu de Belém. Lá em Belém tinha um horário que chegava ali, era a hora da chuva, eu sabia, né? Hoje já não é bem assim. Então a mudança começou a acontecer. Aí começou a acontecer por quê? Porque a gente nunca se preocupou com os ecossistemas. As pessoas às vezes dizem, pô, tu é um ecochato. Isso não é. Não é bem assim, né? Vamos já chegar na história do Diabo Verde também. Né? Por quê? Porque a gente, primeiro, como a gente não teve uma formação política, e eu vou entrar num tema que é muito caro para mim, eu ouvi a vida toda dizer que política e religião não se discutia. E aí as pessoas não se preocuparam com a política nas nossas vidas. Tudo quem decide são os políticos, né? E aí os caras fizeram as invasões, as ocupações. Mas por que as pessoas ocuparam os igarapés, as suas margens? Fizeram isso porque eles não tinham outro lugar para ir. Tinha que ocupar. Porque faltou política pública para que as pessoas que teriam que pensar, o gestor público, né, as autoridades teriam que pensar, puxa, se eu botar essas pessoas ali, deixar essas pessoas ocuparem aqueles espaços, daqui a pouco vai ser muito mais caro para nós retirar essas pessoas da casa para essa gente do que fazer um planejamento de moradia. Né? Então essas pessoas não receberam e os políticos não pensaram nisso. E hoje para nós vai ser muito caro. Você imagina tirar bairros inteiros que ocupam os igarapés. Como tirar essa gente hoje? Né? E aí o governo fica fazendo coisas paliativas para dar o mínimo de dignidade para as pessoas. Né? Então, assim, o clima mudou, mas isso já, de alguma forma, a gente sabia que se não tivesse o cuidado, um dia a gente ia pagar caro por isso e a sociedade está pagando por isso. A gente pagou, né? Essa semana aí tivemos algumas chuvas, né? De uma semana para cá, que nós ficamos sabendo que Lírio do Vale, Compensa, Augusto Montenegro tiveram algumas alagações, né? Até alguns condomínios ali daquela área ali do Lírio do Vale ali também sofreram alagações, né? E isso tudo por ação do homem, né, Gilberto? Aquilo que eu falei, né? Aquela região ali, principalmente, ela é uma região baixa, né? E as pessoas retiraram. Só que eu fiquei sabendo, que me passaram, 300 pés de buriti numa área. Que é um negócio que é um crime absurdo. Mas é o desenvolvimento, é o crescimento da cidade, tem tudo isso. Mas eu acho que falta aí o poder público e os órgãos de fiscalização, infelizmente, são lentos demais. Eu tenho feito várias denúncias e sempre, não, tá andando. Quando o cara chega lá, já morreu gente. Sim. Tá? O cara já está debaixo d'água. Então, ali, aquela região precisa ter essa proteção, né, que por isso foi criada uma APA, agora eu falei aqui, uma APA Tarumã Ponta Negra. Que é a área de proteção ambiental. Isso. Que é para que a gente possa fazer alguma coisa de mitigação nesse sentido. Né? Preservar o que tem é fundamental e reflorestar alguma coisa. Só que aí a gente não está perdendo só, a gente está perdendo um ecossistema super importante, sabe? A fauna e a flora ali ainda é muito
assim, aparente. E não dá mais para deixar isso acontecer. Espero que agora, com esse grupo que se tenta fortalecer essa fiscalização, a gente possa avançar. Não é fácil, porque tem outros poderes no meio, tem muito dinheiro. Infelizmente, o dinheiro era para ser a solução dos problemas. Mas acaba não é sendo bem o mal assim. maior. Seu Gilberto, o senhor... A gente estava falando aqui que o senhor começou há mais ou menos 3 anos, que uma força maior ali no Juntos pelo Gigante, Sim. mas o senhor já trabalha nisso há uma década. Já. Então conta pra gente como é que foi esse início aí, aconteciam umas histórias pra gente poder entender como é que funcionou o seu engajamento, de onde saiu essa ideia, essa sua preocupação, e em que momento o senhor deu aquele estalo assim e falou, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Até porque a vida toda foi industriária, né? Aí você saiu do distrito... Dizendo mais uma vez, quando você chega numa empresa do distrito, normalmente você vai ver a frente dela muito bem organizada. Eu, como controle de qualidade, que eu era, né, supervisionava e tudo, uma das preocupações minhas era com a qualidade de vida daquelas pessoas. Então, no final de semana, eu pegava as pessoas e levava para... Além de ser o cara chato, que tem que ser... É chato por que um controle de qualidade, um supervisor é chato? Porque você quer entregar para o cliente um produto de qualidade, não com defeito. Sim. Então, essa é a nossa luta, né? Quem trabalha nessa área. Não é que o cara é chato. O cara está preocupado com o cliente, que é o consumidor. Tá fazendo o papel dele lá, né? Tá fazendo o consumidor. Está fazendo o papel de consumidor, né? E aí eu pegava essa gente, até para a gente ter um bom relacionamento, pegava ônibus e tal, vamos para o balneário e tal. Então, você começa a perceber que os balneários era algo fundamental para a gente conviver. E quando eu estava saindo ali do distrito para trabalhar por conta própria, a gente já começava a ter perda de igarapés em Manaus. Para você ter uma ideia. A gente já percebia que já teria ocupações, que alguns igarapés já tinham sido perdidos. Parque 10 tinha um balneário que já estava sendo contaminado. E aí eu comecei, quando eu saio, puxa, não é possível, né, que a gente vai deixar a coisa correr assim. A gente precisa fazer algo, né? E aí comecei no meu bairro. E ver uma grande lixeira viciada na entrada da rua da minha casa, que não podia continuar daquele jeito. A gente precisava dar um jeito. E aí a gente começa um trabalho ali e vai se expandindo. E aí tinha a Cachoeira Alta do Tarumã, que eu tinha um sonho, aquilo era lindo, era bonito, mas estava abandonado. E a gente começa um trabalho ali. Mas depois, estudando mais os igarapés de Manaus, eu percebo que o igarapé do Gigante era um igarapé pequeno, de 7 quilômetros apenas, tinha 22 nascentes, mas tinha tido um balneário chamado Geladinho, que já estava contaminado. Isso aí eu não conhecia, não. Então, é ali na área do Estado do Futuro ali. E aí, sei. tudo isso começou a me chamar a atenção. Disse, não, a gente precisa lutar por isso. Quem sabe um dia trazer ele de volta. E aí a gente começa a fazer uma série de contatos com associações do ILEA, da Redenção, do Augusto Montenegro. E aí uma faculdade se propôs a dar um curso para essa gente, né? Fizemos um curso de especialização dessa proteção ambiental de 40 horas. Vale dizer qual foi a faculdade, né? Que é importante. O IAMES, né? Uma faculdade que... Lá da professora Jussará. Ela deu 40 horas ali botou tudo que foi de autoridade desse estado para dar 2 horas de aula ali para cada... Precisamos fazer novamente, né? E aí a gente fez um movimento, né? Juntamos para fazer a defesa do igarapé. E aí hoje a gente, além de monitorar em várias etapas o igarapé, né, a gente fazia excursões e vamos continuar fazendo, porque a gente quer trazer ele para a vida. Agora, com a APA, Tarumã, Ponta Negra, eu quero trazer esse time para juntar forças, quem sabe, a gente trazer... Montar uma grande seleção, né? Perfeito. O senhor falou sobre o quintal de casa, né? Sobre a rua da sua casa. Sim. O senhor tinha uma lixeira viciada, e no que o senhor transformou nesse trabalho? Pois é, essa lixeira viciada hoje é uma biblioteca, que a gente chama de Espaço do Conhecimento Sustentável. Tem livro 24 horas para quem queira, nós recebemos da sociedade qualquer quantidade, qualquer tipo de livros. Ali a gente faz uma seleção do que dá para ser usado, encaminhamos para reciclagem, o que não presta, que dá para ser reaproveitado. E hoje o pessoal da Ecopaper da Amazônia foi lá e levou 3 toneladas. 3 toneladas, no mínimo. Caramba.
E nós temos ali, transformamos aquele espaço, né, numa biblioteca, que também tem como exemplo a reutilização de geladeira como prateleira para botar livros. Talvez seja um dos poucos lugares que uma prateleira, uma geladeira não é para... Inclusive são as geladeiras que são doadas no parado, né? Também. Sim, sim. Também. Três geladeiras que nós pegamos que era... Falei, não dá para levar isso aqui para reciclagem, até dá, mas dá para reutilizar. Sim. Então eu pensei, seu Gilberto, mandei mensagem para ele, ele falou, pode trazer. Aí já... A gente tem aquelas imagens lá desse espaço. Ele mandou. Tem como colocar aí, Eduardo, por favor? As imagens aí. Tipo uma biblioteca. Aí, ó. Aí, ó. Espaço de conhecimento. São livros de todos os jeitos. Aí aqui é a Maiara. Eu esqueci essa moça, o nome dessa moça que é lá de São Paulo. O nome dela também. Nós fizemos um evento, né? Eu participei desse evento lá. Então, a gente transformou isso nessa biblioteca com esse objetivo, né? Não adianta eu dizer que está tudo errado se a gente não faz nada. Sim. Entende? A gente tem que ir fazendo algo. E a gente fez a biblioteca, depois a gente transformou, hoje tem um parquinho, um playground, né? Tem 3 geladeiras aqui, né? só aí tem 3, né? Do outro lado tem Do mais. outro lado tem outras tantas ali. Aqui você pode pegar livro, você pode deixar livro, olha aqui, ó. Lembra que a gente era criança e a gente queria? Uma Barça? Barça, olha aí, ó. E aí lá tem lá. E eu pego muito a Barça, eu levo tudo pra lá. E sempre quando eu vou ver já tá faltando uma aqui, uma ali. Olha então aí, é um espaço que fica aberto 24 horas, arborizado por cima e pelos lados, isso é importante dizer, né? Sim. Que não tem, a gente tenta preservar ao máximo, né? E dar o destino correto dos resíduos. Eu acho que é por aí que a gente vai avançando nessa questão ecológica. E o espaço do conhecimento sustentável é muito legal por tudo, mas também tem uma luta por trás que ali também é um espaço de esporte e lazer. Que eu muito já usei lá, porque lá tem antes, né, tinha um espaço de um basquete de rua, tinha um espaço de vôlei, e o seu Gilberto entrou com uma ação, né, para virar ali uma ginásio poliesportivo e virou. Sim. Eu queria que o senhor contasse como foi esse processo. Ali assim, qual que era o problema? Era uma pequena rua que não tinha essa necessidade, mas o pessoal jogava basquete e uma turma jogava vôlei aqui no coisa. E ainda tinha uma mulherada que fazia uma dança ali à noite. Quando chegava o período do inverno, estava todo mundo dançando, corre que lá vem chuva. Né? E daí a gente reivindicou, mostramos. É importante mostrar para a gestão pública, né, da necessidade das coisas. E a gente conseguiu convencer a gestão pública que era importante ter ali um ginásio, e hoje tem uma quadra de basquete, né, que é antiguíssima, como de rua, mas agora... Eu brinquei muito de basquete, muito. E quando aí, meu joelho deixava. E aí tem uma quadra de vôlei, e que também é usada para fazer dança e tal. E para quem não sabe, para quem quiser visitar, fica no final da Avenida Dublin. Exato. Você entrou ali na Constantinopla, no Sesc, não é isso? Isso. Passando de uma padaria famosa que é a Conde, tem um posto de gasolina, você entrou na Dublin, vai. Tá embora. Segue reto. Desce 2 ladeirão. Desceu 2 ladeirão, lá tem um mercado, tem um supermercado no final à esquerda. Não vou dizer o nome que não pode, né? Mas lembro o nome. O pão de queijo é bom. O pão de queijo é bom. E aí, mais à frente, do lado direito, você vai encontrar esse complexo lá, muito bem organizado, tá bem cuidado, isso que é importante, né? Sim. Você pode deixar os seus livros lá também, não é isso? Sim, pode deixar e pode levar. Então, chama o pessoal ali, já convida. Pois é. Quer ler um livro sem custo, também quer dar o destino de um livro que está na sua prateleira, que já não usa mais, é só chegar no Espaço do Conhecimento Sustentável, lá na Praça das Flores. Que a Praça das Flores, é bom que entenda, que era essa grande lixeira viciada, que eu acho que talvez seja um dos únicos projetos criados por comunidades. Assim. Por que Praça das Flores? Praça das Flores é porque no bairro do Planalto, ali no Conjunto Flamanal, as ruas têm o nome de flores. Sim. Orquídea, jasmim, não sei o que e tal. Crota. Aí a comunidade se reúne e vamos discutir aqui um nome para essa praça. Vamos dar um nome. Por que não Praça das Flores? Mas não tem flores. Mas tem as ruas. Sim. Mas hoje tem flores, tá? Hoje a gente tem um jardim muito bonito. Eu lembrei, eu vendo as imagens aqui, eu lembrei que tem um espaço que foi ensaiado, eu acho que tu vai lembrar também, Tom. Ali por trás do João Lúcio.
Sim. Você tá por trás do João Lúcio, eu não lembro o nome da rua, infelizmente, mas todo mundo fala a rua depois do João Lúcio. Sim, Quando você entra que vai pro José Romão. Acho que é José Romão. Não lembro. Acho que é José Romão. Você passa do João Lúcio lá embaixo, quebra direita que vai para dentro do Novo Aleixo. Aí você passa no início do São José dos Campos, virou à direita lá em cima, que você vai sair por trás do João Lúcio. Lá tem um espaço assim que tá só o esqueleto, mas tem Mas tu lembra? tem um armário, eu não sei se é geladeira, e tem uma estrutura para proteger o livro. Eu tava até falando pro seu Gilberto na hora poderia que eu até tava vindo pra expandir. cá. Poderia expandir. Eu tava vindo para cá. Eu falei que hoje eu estava lá no espaço multidisciplinar Amigo Rui, né, que é o espaço multidisciplinar dos autistas, lá com meu filho. E lá eu vi alguns brinquedos, né, as crianças brincando. E eu vi uma geladeira, eu vou falar o nome da faculdade porque idealizou, né, a geladeira da FAMETRO, de livros e tal. Então eu falei, olha, a semente do seu Gilberto aqui, rapaz, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olhei lá e vi vários livros, mas só que eram livros de crianças do ensino fundamental, ensino médio. Falei, poxa, a ideia está ótima, mas só que o conteúdo tem que ser outro para criança, né? Direcionado. E autista tem que ser direcionado para os autistas, né? Então eu falei, poxa, eu estou com 50 GB da Turma da Mônica na minha casa. E durante, eu acho que essa semana ou 10 dias, eu peguei muito brinquedo. Aí eu procurei o gerente lá, né, do Amigo Rui, e falei para ele que segunda-feira iria doar, né, os gibis da Mônica, alguns livros lá infantis, que tenha gravuras, tenha imagens e tudo mais, e mais brinquedos. Eu falei, pode trazer. Eu falei, poxa, eu quero gravar e tal, conversar com você, para a gente fazer uma matéria para o nosso podcast. Tudo bem? Tudo bem, pode trazer. Né? Então, é uma ideia que o seu Gilberto teve aqui anos atrás, que outras pessoas aqui e ali estão tendo, né? São insights e parecidos que, em tempos diferentes. Né? E que bom que isso venha se multiplicar mais ainda, para a gente ter mais espaço de conhecimentos, né? Mais espaço de leituras e que a gente possa reaproveitar livros que a gente vê que, de vez em quando eu vejo o livro passando pelo Garapé do Gigante, como eu moro lá perto. Nas áreas verdes, Né? É o que mais tem. Olha, a minha avó morava na frente do Garapé do Gigante, né? Minha avó já é falecida. Mas eu tenho memórias daquele Garapé desde 90. Eu sou de 87, desde 3 anos eu tenho idade. Já estava poluído em 90. Em 1990 já estava poluído o Garapé do Gigante. Né? Várias casas lá que botavam vaso sanitário e o lixo, os dejetos já iam por lá, né? Por isso que a gente quer fazer o saneamento básico na região, porque sem saneamento básico nós nunca vamos recuperar Igarapé nenhum. Tá? Então a nossa luta hoje, um dos debates que nós vamos ter em Brasília, no eixo temático que a gente vai levar para discutir, é o saneamento básico. Né? Porque o saneamento básico vai fazer com que você trate esses dejetos, e daí um outro trabalho paralelo é você arborizar as áreas que já estão degradadas. Esse dinheiro é federal? É através do PAC? É federal. É do Ministério do Meio Ambiente. Que faz... Essa é uma consulta que eu acho que deveria todos os governos fazer. Me parece que o governo da prefeitura vai fazer agora um movimento nesse sentido para fazer consultas públicas. Porque a gente vai falar um pouco de política de novo. A nossa democracia que queremos qual que é? Só votar em alguém, os caras tomar decisão pela gente? Né? Eu acho que é interessante você participar. Né? Esse movimento que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo agora é uma consulta nacional. Você leve sugestões para que eles possam, de repente, implementar ou não. A gente não sabe. Claro que agora é mais voltado para a COP30, tem toda aquela coisa. Sim. Né? Mas a gente tem um eixo muito importante que a gente está debatendo e que a gente vai... Olha, essa só no eixo de mitigação tem 480 propostas. Tem o outro eixo que é de educação ambiental, que tem 870 propostas em todo o Brasil. Então, assim, é muito a gente discutir, claro, a gente não sabe quando serão implementadas, mas é um debate da sociedade. É a sociedade participando se movimentando, né? Porque enquanto isso não existia, o político toma suas decisões da forma que acha que deve. Você só tem uma obrigação de votar no cara. Sim. Entende? Então a gente precisa ter essa consciência também. O senhor trazendo esse debate político, é importante até falar para todo mundo que está acompanhando que essa conferência livre, ela
É uma inscrição que qualquer pessoa pode fazer, tendo acesso ao site do Ministério do Meio Ambiente. E existem também as conferências que são organizadas no municipal, estadual e federal. Exatamente. E o senhor foi eleito delegado, e o senhor colocou um projeto, né? Exato. Aí Fiz o senhor, uma proposta. o senhor pode, uma proposta, na realidade, isso. O senhor pode colocar para a gente, para poder entender o que o senhor vai estar defendendo lá de a ideia? gente vai estar dentro do eixo temático que é de mitigação, que foi um eixo que a gente discutiu. Aí a mesma pergunta que eu fiz para o senhor, eu falo, pessoal, que é mitigação. De mitigação é você transformar aquilo que já está degradado numa série de coisas e trazer de volta, na medida do possível, porque era uma vez, né? Porque nós não podemos mais trazer porque era uma vez a natureza como ela era, né? Mas nós podemos, tipo assim, os igarapés, hoje, todos eles em Manaus, e não é só em Manaus, todos contaminados com dejetos humanos e tudo mais. Só tem o igarapé que ainda... Que é o igarapé água branca, né? Que está ali protegido. Mas, o que é que a gente ainda pode fazer? Né? Então, quando se trata de mitigação, primeiro, é fazer política pública para que faça o saneamento básico. O que é básico já deveria ser feito. Né? Moradia adequada. O cara não pode morar ali dentro de um córrego daquele que não é humanamente adequado. Né? E arborizar, né, de alguma forma. Nós ontem estávamos discutindo quais as árvores que nós vamos colocar às margens dos igarapés de Manaus. Primeiro, nós temos uma espécie que está em extinção, tem que, se não cuidar, vai acabar daqui a pouco, que é o sainho de coleiro. Né? Está ameaçado de extinção. Né? E nós precisamos plantar árvores agora que ele possa se alimentar. Não só ele, como outras espécies que ainda tem ali. Então, a gente tem que pensar nisso. Isso é uma forma de mitigar uma questão que foi deteriorada, que foi degradada. Né? Então, esse é um trabalho que a gente vai estar discutindo em Brasília. Claro, tem N outras coisas. Ou seja, a transformação ecológica, por exemplo, é muito grande. Pensar em energia sustentável, pensar... A ideia são cinco eixos temáticos, mas eu me aprofundei mais naquilo que é a questão hídrica. Né? Sim. Nossos recursos hídricos, se não for protegido, nós dependemos de água para viver. Né? E cuidar desses recursos hídricos é fundamental para nossas vidas. Você que acha que a água não é importante, não é essa que a gente bebe. Mas os recursos hídricos, nossas nascentes de igarapés, Manaus é cortado por igarapés, que virou todos esgotos a céu aberto e transportadores de resíduos sólidos. Você também cuida da tua garrafinha PET, procura colocar o teu resíduo no lugar correto, porque você está contribuindo muito para o futuro dessa... Futuro não, para a nossa existência, tá? Porque eu tenho dito o seguinte, o mundo não vai acabar. Quem vai acabar são as espécies. E nós somos uma das espécies... Isso é bem apocalíptico. Isso é verdade. Eu já estava me desligando de tudo aqui só... E nós, espécie humana, somos as mais ameaçadas. Ele daria completar, não é nem para a nossa existência, para a nossa resistência, né? É verdade. A gente está sofrendo aí pelas ações do que os nossos antepassados fizeram em relação à questão do meio ambiente. A gente falava mais cedo, Tom, da questão dos igarapés em relação às chuvas. Exemplo, a gente teve uma manifestação lá na Avenida Brasil. Sim. Queimaram pneus, fizeram suas reivindicações, mas o senhor Gilberto falou uma coisa interessante. Muitas dessas pessoas, algumas, com certeza, claro, sem opção e sem oportunidades, acabam realmente se instalando no igarapé e ali ficando. Mas a gente sabe que existem pessoas que têm uma invasão. Oi, Maria, tudo bem? Avisa aí a Joana que vai ter uma invasão lá no Tarumã, vamos lá pegar um terreno pra gente? Aí a pessoa vai lá, pega um terreno, vende por 2, 3 mil. Ei, Fátima, tudo bem? Né? Dona Fátima, né? A senhora não é Dona Fátima. Ei, Fátima, vai ter outra invasão ali, não sei onde, vamos lá. E vai 2, 3 vizinhas, vão lá, pegam um terreno. Então, existem as pessoas que se valem disso para ganhar um dinheiro e existem as pessoas que realmente vão. E essas pessoas que vão e se instalam, elas acabam, por questão de necessidade, indo de qualquer jeito. E o poder público chega depois. Como o senhor falou, a gente deveria estar, no mínimo, a 25 metros da beira do igarapé. Mas tem ruas que já estão ali. Sim. Tem a calçada, uma barreira e já está no igarapé. Avenida Brasil, Beira Rio,
que mais? O Igarapé é gigante mesmo. Né? Só pra ter uma ideia. Corta Igarapé por Falta planejamento. Igarapé do Passarinho também. Passarinho ali no Terra Nova. Sim. Então, assim, falta muito planejamento. Falta muito planejamento. A gente precisa O Estado tinha que vir na bater frente, isso. né? Dizer assim, olha, margem de Igarapé não tem para ninguém, acabou. Né? Vamos repensar. Mas agora é aquilo que eu falei, é mitigar. O que nós vamos fazer? Elaborar novas formas de, Eu tava de vendo. habitação? Eu não sei se o seu Gilberto, lá pelo ano 2009, 2010, o Felipe lembra com certeza, quando estava construindo o complexo viário Gilberto Mestinho, né, que é a bola do Coroado. Do lado, eu vi uma foto, Manaus de antigamente, vi uma foto nas redes sociais essa semana, e a bola do Coroado ainda estava aquela antiga ainda, né, que era horrível, né, e do lado direito, né? Hoje não está diferente. Do lado direito, não, mas antigamente era quem saía da UFAM ou quem ia para a UFAM, pelo amor de Deus. Tinha uma arborização muito legal, aquela área ali do Açaí, aquela área Sim. ali da Avenida das Torres mesmo, que acabou. Né? Só passou 15 anos. Acabou aquela região ali de arborização. E Manaus, se não me engano, é a primeira ou a segunda cidade no Brasil menos arborizada. Que contraste, hein? Que contraste. Porque fica disputando com Belém, se não me engano, para quem é a pior. Essa a gente deixa passar. Não, e pior que as duas cidades tinham que ser as melhores. Pô. Sim. Né? Que contraste é esse, né, São Gilberto? Por ser o coração da Amazônia, era para ser a cidade mais arborizada do mundo. E aí eu vou dizer mais uma coisa. O Espaço de Conhecimento Sustentável, vai conhecer o Espaço de Conhecimento Sustentável, está lá debaixo das árvores. E as pessoas que vão lá visitar sempre dizem para mim assim, eu venho para cá porque eu tenho uma paz de espírito. É verdade. Eu me sinto bem. Eu posso estar doente, mas quando eu chego e sento aqui, parece que a natureza me revigora. E o que tem ali? O Tom conhece muito mais. Não tem um ventilador, mas não tem calor naquele espaço. Verdade. Entende? Por quê? Porque ali está coberto de árvore por tudo que é lado. Tem uma natureza imponente ali. Eu chego de manhã, vejo uma garça passando, que é uma nascente que passa ali do lado. Está ali, né, comendo alguma coisa. E a nascente que está ali, quem for conhecer, é a nascente dos pássaros. Não é porque eu resolvi botar a nascente dos pássaros, o nome. É porque tem todo tipo de pássaro ali, né? Da garça, arara, tá tudo ali. Carão também tem por lá. Carão. Você não fica um minuto sem ouvir algum pássaro ali se comunicando, né? Então, assim, é uma natureza que te traz paz, né? Só isso. Agora, se a gente quer destruir, derrubar, não sei o que, a pessoa pensa nisso. Eu um dia desse fiquei triste, passei numa igreja, não vou dizer onde. O cara tinha mandado derrubar todas as árvores que tinha no entorno daquela igreja. Cara, eu naquele dia eu fui para casa nem dormi direito, né? Porque eu não sei o que passou na cabeça daquela liderança. Fiquei curioso agora, quero saber. No off ele vai falar, no off. Depois eu vou dizer. Mas assim, o Espaço de Conhecimento Sustentável, Gilberto, para mim ele é especial. Eu lembro quando era o antigo ainda, né? Não é esse novo que o senhor mostrou aqui nas fotos. Eu fiz uma coisa interessante lá. Eu fiz um casamento simbólico com a minha esposa lá na época. Já contei essa história pro senhor, né? Tanto que eu escrevo um livro, né? Que eu botei essa história lá no meu livro, né? Eu fui lá, cantei uma música, a música Dragon Ball GT. Eu já ia comentar. Eu cantei lá, levei uns meninos amigos meus lá para tocar lá, eu cantei. A gente cantou simbolicamente lá, né? E o Espaço de Conhecimento Sustentável, se der certo, vai ir para a literatura, vai ser publicado e vai conhecer o mundo afora aí. Né? E tudo isso porque é um lugar especial. Deveria ter um Espaço de Conhecimento Sustentável em toda Manaus. Todo bairro deveria ter um desse. Uma biblioteca comunitária, onde ele deveria ser uma APA, uma área de proteção ambiental, onde as pessoas pudessem ser tipo um coworking, tipo um hub. As pessoas iam para lá, leriam livros, onde teria ali mini cursos, né? Como você está planejando ter mini cursos lá, né? E ter coisas públicas lá, do poder público e tudo mais. Isso teria que ser políticas públicas, né? Sim. Né, Felipe?
Sim, o poder público entendendo entendendo os parceiros que já se mobilizam, que já se movem, que já atuam, com certeza iam fortalecer o trabalho. Certeza que se o senhor tivesse um apoio de algum programa, um projeto de alguma secretaria, então poderia ser do meio ambiente, poderia ser também de esporte, poderia ser a CEMUSP, poderia ser de educação, poderia ser qualquer secretaria que olhasse também a questão do meio ambiente, porque a gente vai estar levando o conhecimento, a gente vai estar buscando trabalhar a consciência ambiental e a gente vai estar mostrando que pequenas ações podem trazer um efeito enorme. O que eu tenho dito... Um efeito positivo. O sonho é que a gente coloque pelo menos em cada bairro de Manaus, sei lá, em regiões mais carentes, eu diria, uma biblioteca dessa. Esse é um sonho que a gente tem. Estamos trabalhando para isso. Tem um projeto que a gente quer... Porque a gente fala muito da questão ambiental e tal, mas o que nós estamos fazendo por isso? O que a gente quer fazer? Transformar os resíduos sólidos em algo que gere renda. E o Espaço Conhecimento tem esse objetivo agora. Não só de deixar livro 24 horas à disposição, coletar livros, mas, quem sabe, transformar uma garrafa PET em algo, um plástico. A gente tem que formar artesão para isso. Porque aí esse resíduo não vai parar dentro dos igarapés. Esse é o nosso pensamento. E espalhar isso por Manaus é fundamental. Porque não adianta eu ter lá num cantinho, eu ouvi falar disso. Não. Vamos fazer disso uma forma de vida, sabe? Quantas pessoas que já não têm idade de estar numa fábrica ou numa luta que pode se tornar um artesão e estar num espaço desse vivendo, né? Porque lá agora a gente deve começar, acho que a partir depois do final do mês, trazer os idosos para aquele espaço para que eles possam contar a sua história de vida. Olha que coisa bacana. Entende? Porque tem idosos que estão em casa, o neto está no celular, a mulher foi não sei para onde, o filho está trabalhando e ele está isolado. Tá? E esse cara pode ter uma história de vida legal para contar, que pode inspirar outras pessoas a fazer alguma coisa. Então, a partir do mês que vem, a gente já vai querer colocar isso em prática. Pronto. Mas, assim... A gente pode, inclusive, passar lá, filmar e apresentar o vídeo disso acontecendo. É importante isso que o senhor falou sobre o idoso. Eu lembro do meu avô. Meu avô, ele se foi em 2014, com 86 anos, e ele ficava ali no cantinho. A gente sempre chegava lá na casa dele, ele estava olhando pela janela, vendo a movimentação, e aí a gente sentava com ele sempre muito calado, mas quando sentava para conversar, ele contava muita história bacana. Sim. Falava da questão do trabalho, meu avô era índio, ali acho que perto da Bolívia, a gente não sabe bem. E ele contava as histórias de quando era mais novo, em relação ao trabalho, como foi quando chegou aqui, e isso a gente vê que o animava. Sim. A gente vê muito idoso hoje que pode estar ranzinza com seus 70, 70 e pouco, quando não está muito ativo, mas acho que é por falta realmente de estar conversando, sim, falta de ter uma outra pessoa. Tem muitos que têm a mobilidade reduzida e não podem ir, por exemplo, no Parque do Idoso, mas pode ir lá no espaço, sim, do conhecimento sustentável. E o que eu quero fazer com isso? Né? Levar ele para contar essa história e levar a família para estar junto. É uma forma sabe? Porque a família está muito espalhada. Assim. Meu pai, meu avô vai contar a história de vida dele. Traz todo mundo para ir para cá. Tem de tudo para ser um centro de convivência. Assim, tudo. Tanto lá no Manaus como em qualquer lugar. Qualquer lugar de Manaus. Eu queria mostrar que tem um mapa aí, Eduardo, que eu mandei. O mapa aí do gigante. Do igarapé do gigante. Toda essa linha azul aqui é o igarapé do gigante. Né? Mas só é a área ali mais do... E esses lugares ali, avermelhado, é onde está sendo mais impactado nesse momento de tirando árvores, né? Mas isso aqui é um corredor ecológico que era para ser preservado, porque aí o saúde de coleira sai, né? Essa parte arborizada ainda existe hoje? Existe, né? Mas tu vê que tem local aí que está bem, né? Já quase sem nada. Esse lago aqui é aquele que a gente estava comentando? Não, esse lago aí, ele fica aqui perto do Lírio do Vale. Por incrível que pareça, não, né? Eu desconheço. Eu lembro ele é bem isolado, eu estive visitando isso aí para dar uma olhada, muito bonito. Mas ainda virou esgoto já? Ele tá limpo. Tá limpo? Tá. É protegido ele ou não? É porque assim, como não tem casas... Ou é longe, já é mais ele é distante, ele é meio distante só tem esse condomínio que tá fazendo eu aí. sei onde atrás do INDT ali. Então aí ele tá protegido, a água dele tá limpa. Eu tive lá mais
por curiosidade, queria saber a qualidade da água dele também. Tá bem assim preservado. Eu estou um pouco perdido aqui. Aqui é Parque Mosaico. Aqui é a Lírio do Vale? Por aqui. Então aqui desce a Laguna. Não, acho que a Laguna não tá para aí. Tá mais para cá, não aparece. Não aparece não a Laguna. Porque eu tenho outra referência ali do início da Laguna, quando pega direito para entrar no Porque o Parque Mosaico está aqui em cima, nessa parte mais... né? Para cá. Aqui assim já... Tá na... Mas eu acho que ali no cantinho que eu estava mostrando, é Via Verde ali, ó. Mais ou menos ali, Via Verde. Então... mais ou menos ali. Aí desce o ladeirão ali, ó, para ir para Augusto Montenegro. Tá, que eu tinha uma referência de um empreendimento bem aqui. Mais ou menos isso. Ó, aqui só é um pedaço. Tem o SESI aqui, o SESC é isso mesmo. Então aqui é a Laguna. SESC Senat aqui. Agora eu já me localizei. Então, você vê aqui só um pedacinho do Igarapé do Gigante. E tem uma coisa que o senhor quer muito fazer, né? Que são as ecobarreiras. Na verdade, né? eu quero fazer umas ecobarreiras, né? Para evitar... Não vai resolver o problema da quantidade. O senhor já fez um pedido por escrito? Não, eu tenho um projeto pronto, né? Fiz um projeto para isso. Que a prefeitura tem, né? Você já pode ir ao pedido do secretário, já pode ir lá para a Câmara, a gente faz o recorte aí. O professor é o François. Olhe lá nos olhos do François, já peça lá. Mas me parece que quem está fazendo não é o François. Mas não é da SEMA, não é da prefeitura? Mas quem está cuidando dessa parte é a SEMUSP. Então né? peça do Sabá. É o Sabá, né? Sabazão, pronto. Vamos conversar. Sabá. Então, assim, eu conheço o Mazinho, que é um que está colocando em alguns pontos já de Manaus, idealizador também. Perfeito. Mas nós fizemos mais uma coisa que a gente tem que fazer aí nesse Igarapé, de 7 quilômetros, um projeto, que a gente tem tanto projeto, é fazer uma ciclovia desde a Redenção até chegar na Ponta Negra, magiando isso aí. Por quê? Porque é uma forma da gente monitorar essas áreas verdes e também, imagina um cara que não tem um carro, mas mora na Redenção, gostaria tanto de ir na Ponta Negra, pegar sua bicicleta e sua família e chegar na Ponta Negra através de bicicleta. Por quê? Bicicleta. E por que na margem do Igarapé? Porque Igarapé não faz isso aqui. Ó. Igarapé é mais ou menos plano. E é só um projeto que a gente está trabalhando. Espero que até o meio do ano a gente tenha ele no papel. E quem sabe a gente apresente aí para as autoridades pensar nessa possibilidade. Não vai causar tanto impacto. Mostra uma foto do Igarapé aí. Olha aí, uma caixa. Isso aqui é bem no Versalhes, ali, entre o Flamanal e o Versalhes. Sim, ali onde vende gás? Ali exatamente. Assim, aquela rotatória ali, né? Isso é tipo uma cachoeira aí, né? Mas a minha tristeza é que a gente olha e vê que os resíduos estão aí tudo... Ainda tem uma coisinha aqui, outra e ali. Tem uma outra coisa aí dentro. Fazendo uma barreira bem aqui, será que ficaria bacana ou não? Nesse ponto aqui não seria ideal? Não, eu penso colocar ali já chegando na Redenção, né? Ali tem um parque. A gente poderia botar uma ecobarreira ali e uma outra lá embaixo. Lá na Goiânia ali, né? Redenção, né? Deixar umas duas só, porque esse Igarapé, a partir daí, ele começa a ser grande. A ecobarreira, ela pode ser um problema para os jacarés, para as cobras. A gente tem sucuri aí que dá 6, 7 metros. Então, por falar nisso, eu fui no condomínio Jardim Europa. Então a gente tem que estar pensando nisso também. Eu fui no condomínio Jardim Europa e lá passa, acho que 1 quilômetro, praticamente, mais ou menos, do Igarapé do Gigante, né? E o rapaz lá que é responsável, ele falou, olha, aqui tem jacaré, tem cobra, tem macaco, passa tudo aqui nessa área, que é bem protegido. Está preservado, né? A ecobarreira, tem cutia, essas coisas. A ecobarreira, a gente tem que pensar bem para não atrapalhar também e não interferir nessas a vida animal, né? Então, por isso que eu penso fazer ali nesses bairros mais populosos, a gente reter esse resíduo. Porque ali eles não aparecem com frequência, né? Ali tem muita raramente movimentação. Vai ter mas uma outra coisa que eu penso futuramente, né? Quem sabe um dia a gente ter esse Igarapé limpo, não é só porque ele tem que estar limpo. Aí tem uma quantidade absurda de tilápia, que se esse Igarapé está limpo, vai ter alimento para muita gente, com segurança. Né? Hoje é até perigoso, tem gente pescando esse peixe, mas a gente não sabe quais os contaminantes que tem dentro dessa água. Eu já vi muita gente pescando e fazendo tira-gosto. Então, a gente precisa pensar... bebe... A gente tem que pensar... O álcool já mata, né? É verdade. Mas o Igarapé do Gigante é esse recurso hídrico com todas essas possibilidades de tornar esse Igarapé aí como um futuro assim de um ponto turístico absurdo
de Fale gerar, mais próximo do de microfone. gerar renda para muita gente, né? Passa a foto aí, Eduardo, por favor. Aí, isso aí é uma Isso é um parte- vídeo? Pode passar o vídeo. Urbanas. Há alguns anos lutamos pela despoluição desse igarapé que foi transformado em um transportador de resíduos sólido e rede de esgoto. Mas temos boas notícias, mas pessoas abraçaram essa causa. E no sábado, dia 13 de abril, mais um grande grupo de pessoas liderada pelo jovem Matheus Garcias, liderou uma grande ação de limpeza na foz do Igarapé do Gigante. Atividade essa que nos traz esperança no sentido de agregar mais pessoas na luta pela sua despoluição. Obrigado, Matheus, nós juntos pelo Gigante. E Deus que me fez uma visita. Né? Quem sabe fazemos parceria também para quem chegar, a gente está abraçando todas Com as certeza. possibilidades. Ó, a gente vai ver que tem parte. Isso é nascente, é? É. Isso é onde? Essa nascente está lá dentro, não tem aquele ali, bem na Pô, tá redenção, bonito. tem uma área ali que ainda tem um balneário. Não conheço isso. É, não. então Na tu vai redenção. É. Tu quer ver uma parte dessa bem limpinha também, ali na travessia da Dublin, naquela baixada ali, Ah, ali Sim. tem uma nascente que passa, tu vai lá, a água é desse jeito. Lá perto do campo ali? É, entende? Lá eu acredito mesmo. Só tem. que assim, é transparente, mas às vezes ela não tá limpa. Essa Sim. que é a diferença, né? Ah, é, com certeza. tá, pelo cheiro também, né? Pelo É, cheiro a gente tá. consegue identificar. Tem mais? Eu acho que é só isso. Então, eu queria até falar aqui publicamente de algo chato que aconteceu. O Matheus aí foi um rapaz que fez um grande evento, né, na Marina Davi. Juntou lá 500 sacos de resíduos, né, dentro do rio. E teve gente criticando ele. Ele postou lá tudinho, né? Teve gente criticando ele, por que não? Porque esse trabalho aí é do fulano que já trabalha aí há 10 anos, não sei o que, patati, patatá. E eu fui lá e comentei com ele, comentei lá no negócio dele lá, eu não sei se ele viu, né? Falei, olha, parabéns pela iniciativa, né? Tem espaço para todo mundo trabalhar. Isso aqui não é competição, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, né? A não ser o meio Na ambiente. realidade, todo mundo ganha, né? Né? A não ser o meio ambiente. E qualquer coisa a gente está disponível aí da parada ambiental para a gente fazer um collab, para a gente fazer aí uma parceria, né? Tamo junto. Não tem porquê. Até porque essas ações elas não Não têm o tem essa objetivo briga. disso. É um objetivo. Para mim, o principal objetivo dessas ações é educar, Com mostrar certeza. para a sociedade que está fazendo a coisa errada, né? Tipo assim, se tu tem uma sacola, Manaus, que eu saiba, em todas as ruas tem coleta de lixo, né? Todas. No meu bairro, por exemplo, ainda tem a coleta seletiva. Mas o indivíduo acha que não, tem que pegar a garrafa PET dele e jogar fora, o colchão velho, que a prefeitura faz coleta de resíduos grandes também. Né? Sim. O cara pega e joga lá dentro do igarapé. Pega uma geladeira, que poderia servir para o espaço do conhecimento, outras bibliotecas comunitárias, e o cara joga dentro do rio. Né? Pneus, poderia dar o destino correto. A prefeitura agora está coletando pneus. Então, não jogue mais. Dê o destino correto, porque o igarapé do Gigante e outros igarapés não merecem receber esses resíduos. A gente está se aproximando do final daqui a um tempinho. Eu queria sugerir para a gente dar uma pausa aqui para falar das ações do Parada Ambiental essa semana. Nós chegamos, pessoal, a 157 ações, finalizando agora o mês de abril. Nós fizemos aí fizemos 12 ações esse mês. Foi bem corrido, né? De terça a sábado, todos os dias, carregando coisas, fazendo educação ambiental, indo a lugares novos. Né? Nós fechamos aí esse mês de uma maneira bem positiva. E sexta-feira, né, dia 2 de maio, nós já começamos aí com novas ações e vamos fazer 16 ações no mês de maio. Acho que é o nosso recorde. A gente nunca fez tanta ação assim. Até agora. Né? Até agora, né? Que bom, até porque um dia a gente vai multiplicar, vai ficar em 2 lugares, 3 Perfeito, lugares, isso. 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares ao mesmo tempo, né? Vai ter um cabra da parada ambiental em cada zona fazendo ali coleta de resíduos sólidos, né? E chegou uma parceira nova e ela falou, Tony, eu quero fazer parada ambiental em 5 condomínios que eu administro. E eu, meu Deus, cara, não tem mais nem espaço, já tinha fechado já a agenda de maio. Eu falei, eu vou dar um jeito. Aí segunda-feira é a nossa folga, né?
A gente não vai fazer ação, mas a gente vai coletar, vai fazer o frete ambiental, né? A gente vai nas casas, a gente vai nos condomínios coletar as coisas. E eu tirei a nossa folga para poder fazer a folga, né? Fazer uma ação a mais aí para poder atender essa pessoa, né? Chega contigo cinco oportunidades, tu vai falar não, só mês que vem. Não, aí é complicado, né? Aí tu perde cliente, perde amizade, perde network, e não é isso que a gente quer, né? E eu preparei um videozinho aí, eu queria que o Eduardo colocasse para todo mundo ver aí das nossas ações aí essa semana. Então, pessoal, nós fizemos aí algumas ações essa semana, na qual nós coletamos aí muitos brinquedos, muitas roupas, muitos papéis. Veio muitos móveis, né, que nós vamos estar repassando isso. E só gratidão, cara. Abril foi um mês muito legal. Nós iniciamos o nosso podcast aqui, o Parada Cast. Nós estamos trazendo pessoas tão importantes como é o seu Gilberto. E eu queria chamar todo mundo aí que tem aí, que quer fazer diferença no meio ambiente, né? Que quer levar palestras, quer fechar parcerias, escolas, faculdades, pode ser associações de moradores, igrejas, evangélica, católica, lojas maçônicas. Você quer fechar uma parceria? Manda mensagem no nosso Instagram, bota aí @paradaambiental. Manda mensagem, vamos conversar, aí a gente vai vamos levar o seu Gilberto para fazer palestra, vamos levar o Felipe, vamos levar muitos parceiros nossos aí, que nós temos um network bem grande, bem legal, para a gente fazer novas parcerias e falar sobre o meio ambiente, falar sobre proteção ambiental, falar sobre reciclagem, falar sobre reutilizar, falar sobre repensar, recusar, né, Felipe? É importante, cara, nós temos que... Eu acho que de uns 2, 3 anos para cá, o meio ambiente tem virado pauta, né, em lugares importantes, e só que o cidadão comum ainda não está habilitado nisso, não está prestando atenção, ou porque não está chegando nele, ou porque ele não quer, eu não sei ainda. Eu não sei como que vocês pensam disso, mas eu quero chegar nesse cidadão comum, né, para ensinar ele a pegar o plástico, separar o plástico, separar os metais, separar todos os materiais recicláveis e dar um destino correto para eles. Eu quero aproveitar aqui essa reflexão. Eu vou levantar a bola para o senhor parar e cortar. O senhor falou muito bem, inclusive, sobre a questão de não fazer tão somente pelo futuro. A gente está vivendo no planeta hoje, a gente precisa iniciar o trabalho hoje e as próximas gerações vão colher o que a gente está fazendo hoje, assim como estamos sofrendo as ações do que foi feito lá atrás. E quando tu fala assim do cidadão comum, Tom, eu penso o seguinte, todo mundo, e isso foi muito na sua fala de ainda há pouco, eu quero mostrar o que a pessoa está fazendo de errado, só que todo mundo sabe o que está fazendo de errado. Todo mundo sabe que o descarte da garrafa PET pela janela do ônibus é errado, jogar papel pela janela do carro é errado, jogar o sofá no igarapé é errado, todo mundo sabe o errado. Acho que o trabalho que a gente tem que fazer é mostrar o correto, porque se a gente falar só sobre o errado, é o errado que vai ficar fixado na tua mente. O nosso trabalho é mostrar o que é o correto, é mostrar o que é o melhor, é mostrar que dá para fazer diferente e com isso a gente trazer o resultado positivo. Eu fiquei surpreso agora com aquele balneáriozinho ali dentro da Redenção. Eu também, eu não sabia. A gente tem um igarapé gigante com 7 km de extensão, com 22 nascentes, quase todas já foram embora. Então, galera,
Vamos fazer o que é certo, vamos buscar o correto, o descarte correto, o uso correto, recusar o que a gente puder recusar, reutilizar o que a gente puder reutilizar, recondicionar e redirecionar. Isso é muito importante. Gilberto, manda um recado aí pro pessoal. Pode olhar no fundo dos olhos do pessoal ali. Suas considerações e finais. faça suas considerações. Primeiro, agradecer pelo espaço da parada, né? Aqui, que me convidaram para falar disso. Eu não tenho me cansado de falar que nós estamos atrasados com a questão de cuidar desse planeta. Portanto, as futuras gerações vão cobrar da gente. E nós temos que fazer algo para ontem. E a gente está fazendo. Não adianta só reclamar, tem que botar a mão na massa. Então, você, cidadão, que acha que, não, isso aqui não vai acontecer comigo, quando acontecer com você, já é tarde demais. As pessoas só reclamam depois que a coisa acontece com ele. Fecha a porta, né? Tem um ditado assim, fecha a porta depois de roubar. Não faça isso. Está na hora, nós estamos atrasados. Então, você, cidadão, que quer um dia melhor para o teu filho, para o teu neto, não dá para esperar. É agora, é botar a mão na massa. Seja um voluntário, seja um cara crítico. Vão te chamar de ecochato, mas não se preocupe com isso, não. Ecochato é legal, né? Diabo verde é mais pesado, Diabo né? verde é mais pesado, eu já passei por isso. Então, eu gostaria de convidar você a fazer parte desse grande movimento, que é um movimento em prol da vida humana. Porque eu já disse, o planeta não vai acabar. Mas nós somos uma das espécies mais ameaçadas nesse momento dentro desse planeta. Obrigado a vocês pelo convite. É isso aí. Senhor. Pessoal, isso aqui ó, que a gente está fazendo é um grande esforço que a gente está fazendo, é uma iniciativa maravilhosa, né, encabeçada por mim, por José Lucas, pelo Felipe Dionísio, por outras pessoas aí que são amigos. E a gente pede sua ajuda agora para continuar, não só a Parada Cast, como a Parada Ambiental. Se você puder ajudar a gente fazendo aí um Pix solidário, né, você pode aí mandar para paradaambiental@gmail.com. Daniel é técnico. Isso. paradaambiental@gmail.com. Você pode mandar o valor que você puder, que você quiser, que já vai estar ajudando a gente de uma maneira incrível. Tá, pessoal? A gente não recebe dinheiro de ninguém, nem de Estado, nem de prefeitura, nem nada. Estamos aqui fazendo com amor e fazendo o máximo que a gente pode. Mas a gente sabe que a gente pode fazer mais. Mas para isso a gente precisa de ajuda. E convidamos você a nos ajudar a fortalecer essa parada e que você venha fazer parte dessa parada também. Né, Felipe? Positivo. Reforçar, você que precisa descartar algum item, uma geladeira, um armário, uma TV, guarda-roupa, colchão, cama, o que for. Entre em contato com a gente lá no @Parada Ambiental no Instagram. Chama a gente lá, a gente vai entrar em contato com você, vai perguntar onde é e a gente vai lá com você fazer esse recolhimento do seu item. Interessante que eu lembrei agora que um rapaz deu um item e eu tô até curioso. Ele falou, olha, se tu conseguir abrir isso aí, o que tiver é teu. Cara, foi doado, descartado um cofre, né, que está fechado há mais de 30 anos e tá todo mundo agoniado querendo abrir o cofre. Eu falei, cara, eu tô sem tempo para esse cofre. Eu tô com tanta coisa na cabeça, cara, para fazer. Um dia eu pego um maçarico, pego alguém que tenha maçarico e vamos abrir esse cofre, mas nesse momento a gente não... Dá até para fazer um quadro, o que tem no cofre. O que você acha que tem no cofre? Eu vou bater foto, vou trazer na semana que vem aqui para saber o que tem dentro do cofre. Seu Gilberto, tem um @ lá do Igarapé Gigante? Ou... Nós temos o Facebook, né? Temos a página lá no Facebook, Monitoramento do Igarapé Gigante. Aí pode acessar, ali está tudo que acontece, né? Nossas visitas, nossas fiscalizações, nosso movimento. E ainda hoje estamos denunciando algumas coisas lá, quem quiser saber mais, inclusive sobre a nossa posse como conselheiro lá da APA. E é isso, a gente trabalha em prol de vidas ali, né? Principalmente daquele recurso hídrico. Mas, como conselheiro, não só como conselheiro, mas eu também sou conselheiro do Comitê de Bacias do Tarumã Sul, que é outra luta, né?
é um dos rios mais importantes que tem aqui na nossa região. E a gente também está ali numa luta que tem o Comitê de Bacias do Tarumançu, que também tem algumas ações nossas lá. Então, seu Gilberto, muito obrigado aí por ter vindo, tem ensinado muito pra gente. Boa viagem, que o senhor volte com mais soluções lá de Brasília. E, pessoal, muito obrigado aí. Parada Ambiental, faça parte dessa parada.